Que é o seguinte, gente, eu quero falar sobre a participação do Gabriel Galípolo na Comissão de Assuntos Econômicos lá do Senado, porque, primeiro, ele mencionou que a guerra tarifária envolvendo os Estados Unidos e outros países, ela pode provocar uma redução do crescimento em todo o mundo. Ô, Gustavo Segré, como é que você avalia essa fala do Gabriel Galípolo e depois a gente vai avançar com mais informações ao vivo do André Anelli? Tá, mas vamos primeiro ver a causa e o efeito. Concordo com ele no efeito, mas qual é a causa? É um problema de quem? A quem jogamos a culpa dessa desvalorização do real? Com certeza do governo. Não tem outra explicação. Alguém pode falar, não, mas era pela eleição do Trump. Tá, isso seria conjuntural e já teria que ter voltado nos parâmetros anteriores, o que não aconteceu. E quando você coloca, por exemplo, uma questão fiscal como prioridade, e vou tomar o exemplo, a Argentina, a preocupação é agora, liberou o cepo, qualquer um pode comprar ou vender, não tem mais esse dólar oficial, que é um dólar oficial que ninguém conseguia comprar, agora consegue. Pô, o dólar blue, o dólar paralelo, perdeu 16% do seu valor. E o dólar oficial, que em teoria, segundo alguns economistas, poderia chegar na banda mais alta, 1.400, está na banda mais baixa, 1.100. Então, isso mostra que quando o governo se compromete com a questão fiscal, todo o resto se acomoda. E aqui não foi feito dessa forma. Então, concordo com o Galípolo. Tá, o diagnóstico está perfeito. Qualquer desvalorização do real, valorização do dólar vai impactar na inflação. Todo mundo sabe disso. Não precisamos do presidente do Banco Central que nos conte isso. Mas e agora? O que o governo fez para corroborar que isso não se aplique na prática? Absolutamente nada. Não fez nada. Então agora tem que arcar com a consequência. 5h49, quem nos acompanha pela rádio aquele último intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Ô Gani, e essa guerra tarifária, o presidente do Banco Central tem razão ao dizer que ela vai ou deve desacelerar a economia do mundo inteiro? Tem razão sim, não só ele tem falado, né, mas como grandes economistas ligados à Wall Street, das grandes corretoras, bancos de investimento dos Estados Unidos, o próprio Fed falou isso categoricamente, né, colocou uma grande preocupação em relação às tarifas, né, os bancos centrais do mundo inteiro vão nesse sentido, dizendo que pode trazer mais inflação, traz uma incerteza muito grande e, claro, a desaceleração da economia global. E eu concordo absolutamente aqui com o que o Segré trouxe, pega uma carona no comentário dele, dizendo o seguinte, o Brasil tem uma grande oportunidade agora se, por exemplo, der uma sinalização concreta de um ajuste das contas públicas. Eu sei que o PP vai rolar no chão aqui, vai ter um ataque cardíaco no que eu vou falar, mas se fizesse aqui um ajuste das contas públicas, seria um momento que esse dólar naturalmente cairia, sinalizaria para o mundo que aqui é uma alternativa viável dos países emergentes e podendo capitalizar com um comércio mais ativo com a China e atrair uma série de investimentos lá de fora no meio desta briga comercial. O Brasil pode tirar proveito, mas para isso precisa ter a responsabilidade fiscal e parar com esse endividamento brutal. Felipe Monteiro. Felipe Monteiro, antes de você responder, eu vou aqui com o André Anelli, porque o Galípolo menciona também essa questão que já foi adiantada aqui pelo Gustavo Segré, sobre o impacto que isso poderia provocar, a desvalorização do real, impactar negativamente para a inflação de alimentos. Conta pra gente aí, Anelli, bem-vindo. Obrigado novamente, Evandro. O que Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, acabou dizendo é que o agronegócio como um todo, mesmo que não totalmente, acaba dependendo então de alguns custos de produção que são dolarizados, como por exemplo os insumos. Aí, por esses insumos se passam, por exemplo, rações, no caso da pecuária, e no caso da agricultura, defensivos e fertilizantes. Por conta dessas questões, a desvalorização do real e, consequentemente, a valorização do dólar acabam impactando, então, nos custos de produção e, aí, por consequência, também no preço dos alimentos. Foi o que disse o presidente do Banco Central na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado nessa terça-feira.
O quanto que os custos estão ligados ao câmbio, ali a gente está vendo, mesmo a agricultura familiar ou a agropecuária total, o quantos por cento tem diretamente ligado ao câmbio, o quanto que tem parcialmente ligado ao câmbio e não ligados ao câmbio, a gente vai ter alguma coisa ali entre 30% e 40%. Então, estamos falando de 60% a 70% da produção de commodities e alimentos no país ligado diretamente ou com alguma correlação elevada com a taxa de câmbio. E aí a gente relembra que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, atingiu nos últimos 12 meses 5,48% e justamente acima, então, ali do patamar estipulado pelo Banco Central de até 4,5% da inflação e puxado mais uma vez pelos alimentos. Houve uma alta de 1,17% em março, correspondendo agora a cerca de 45% do IPCA. Os alimentos, então, puxando para cima essa alta na inflação. Evandro. Valeu, André Anelli. Ótimo trabalho para você em Brasília. Fala, Felipe Monteiro. Hoje estava aqui coçando para falar. Por favor. Antes que o nosso programa chegue ao fim. Eu fico impressionado com esses economistas que ficam repetindo bordões completamente desatualizados sobre economia. O problema do Brasil não tem nada a ver com a política fiscal. O problema do Brasil tem a ver com a política monetária do Banco Central, que está completamente equivocada. Equivocada sim, não é? Quando o Galípolo e o Banco Central aumentam a taxa de juros para 15%, quem vai ser a pessoa que vai investir no setor produtivo no Brasil? 14,25. Sabendo, 14,25. Eu dei uma arredondada, segredo. Tá bom, 14,25. Quem que vai ser a pessoa que vai investir no setor produtivo? As pessoas reclamam, por exemplo, que o Brasil falta universalidade do saneamento básico, mas é bom lembrar que um projeto de saneamento básico tem a taxa interna de retorno, que é quanto o empresário que investe ganha, né, de lucro, né, em 11%, 10%. Então é muito melhor para ele, ao invés de investir no setor produtivo, comprar título da dívida pública. E aí tem uma questão que vocês erram. A partir do momento que as pessoas vão para o mercado, para o setor produtivo, o que faz? Dólar entra no Brasil. O dólar entrando no Brasil, o que acontece? O câmbio do real valoriza frente ao dólar. Então, a melhor forma de você valorizar o real frente ao dólar e outras moedas é você fazer o que esses investidores venham para o Brasil, que injete dólar na economia. E para isso tem que fazer o quê? Reduzir a taxa de juros, tem que fazer uma política... Contrário, né, Pepe? Daí tem que fazer uma política, na minha opinião, estatal, direcionada para ter mais industrialização no Brasil. Com mais industrialização no Brasil, vai ter mais dinheiro e, naturalmente, o dólar cai, né? E outro ponto importante para destacar também, o Brasil tem que também, independente da política fiscal e monetária, tem que também parar, né, com a dependência de produtos de fora do Brasil, subprodutos da agricultura, né? Por que a gente não tem uma política nacional de fertilizantes também? Por que a gente não tem? Por falta de olhar de planejamento de longo prazo do Brasil, não só desse governo, de todos os governos que passaram por aqui. Que foi, Gani? Não, Pepe, tem dois erros aí que você comete na sua fala. Bom, o primeiro, a taxa... Está sendo generoso. Dois generosos aqui, Segré. Eu vou falar os dois, o Segré complementa o resto. Mas vamos lá. Curto e grosso. Pepe, primeiro, a taxa de juros está nesse patamar, é um efeito, né? Você não determina a taxa de juros ali na canetada de maneira artificial. Ela reage a variáveis de mercado. E uma dessas variáveis, qual que é? As expectativas de inflação no Brasil geralmente são muito elevadas e o gasto público é muito elevado. Emprestar dinheiro para o governo tem risco. Eu cobro por isso. Então me fala uma pergunta. Esse é o primeiro ponto. O Japão. Porque o Japão é uma outra... economia produtiva diferente da gente. Aí você se banana, né? Se banana todo, né? Segunda coisa. Tem relação nenhuma. Segunda coisa, você fala assim, olha, se diminuir a taxa de juros, vai vir dólar. Exatamente o contrário. Não, peraí. Uma coisa chamada carry trade, Vamos lá. o diferencial de taxas de juros Brasil e Estados Unidos, o juro aqui é muito atrativo e é lógico que tem consequências ruins, mas vem o investidor para ganhar na taxa de juros, atrai dólar para cá. Isso é negar a ciência econômica. Não, você está errado pelo seguinte motivo. Isso no passado era assim, porque a taxa de juros dos Estados Unidos estava baixa. Né? Agora a taxa de juros dos Estados Unidos está alta, é melhor para o investidor investir nos Estados Unidos... tira de vapor nos Estados Unidos do que no Brasil. E uma coisa que você se engana, quando você reduz a taxa de juros, você faz o empresário pegar empréstimo do banco para aumentar a sua planta de produção. Aumentando a planta de produção, o que você faz? Você melhora a economia e põe mais dinheiro na economia. Isso é claro, no setor produtivo. Isso é lógico e óbvio. Rapidinho. Vai.
o Brasil tem 130 bilhões de dólares todo ano entre superávit da balança comercial e investimento direto do exterior. Que mais oferta você quer para conter o dólar? Mas vou mais lá. E vou responder a tua questão da mesma forma que você respondeu uma vez quando o Felipe Dávila estava falando e você falou sobre o livrinho. Eu espero que você tenha ido a Harvard estudar direito, porque se você estudou economia em Harvard, você jogou dinheiro fora. Zé. Economia na UPenn. Zé, eu tenho só 30 segundos para você. Rapidamente, por favor. Vou falar. Eu acompanhei essa fala dele e vou fugir um pouco dessas polêmicas e dizer o seguinte. Primeiro, ele acerta sobre o desaquecimento da economia do Brasil com base no movimento da economia internacional. Né? E outra coisa, ele fala que o Banco Central se transformou num malvadão. Tem que ser um malvadão. Alguém tem que fazer esse trabalho e é o Banco Central. Por outro lado, há setores da economia aqui que estão festejando a desvalorização do real. O setor que exporta é tradicional, essa desvalorização da moeda, isso para o exportador é música. Ou seja, eu acho bom que o presidente do Banco Central vá mais ao Congresso Nacional para exatamente dar essas explicações e falar um pouco mal do governo que ele participa, né? Estão discutindo aqui ainda, gente, no bastidor.